tentar, no tempo que me foi destinado, a provocar a todos no sentido de a gente analisar o Brasil que temos e o Brasil que queremos, né? E no sentido de que precisamos achar caminhos, né? Projetos, etc., para um Brasil melhor. A minha exposição, metade dela vai ser feita através de imagens, né? Dizem que uma imagem é mais importante que 1000 palavras, para a gente situar a nossa situação, o que nós almejamos, e depois vou falar um pouquinho sobre o movimento 2022, o Brasil que queremos. Vou passar uma série de imagens, são imagens que não foram construídas, existe tudo isso no Google, né? E são imagens do Brasil que temos hoje, que é o Brasil que não queremos, né? Temos pessoas, principalmente no campo, que vivem em locais como esse, onde há uma alta incidência de doença de Chagas, crianças no lixão, irmãos nossos que vivem em favelas, a velhice desamparada, nossas crianças indo para o caminho do vício, pessoas que a gente deve estender as mãos, eles pedindo, um país extremamente violento, uma cena de prisão, selvageria, barbárie, isso, próximo. Assistência à saúde com salas de espera cheias, pacientes no corredor, crianças na escola desassistidas, esgoto e céu aberto, as vias de locomoção esburacadas, o transporte precário, as nossas florestas sendo devastadas, as nossas nascentes desaparecendo, secas, bairros como o de São Paulo, aqui a Cracolândia, trabalho infantil. E nós poderíamos colocar aqui outros cenários, né? Mas vamos agora, vamos tentar ser otimistas e ver algumas cenas do Brasil que queremos. Próximo. O que nós queremos são crianças com um sorriso, qualquer que seja a etnia. Próximo. Queremos crianças com saúde, bem alimentadas. Queremos escolas públicas para todos os brasileiros e de boa qualidade. Queremos espaços de socialização nas escolas decentes. Queremos uma educação que prepare para a vida e para a cidadania. E queremos emprego. Queremos uma assistência médica de qualidade, desde a primeira infância até a velhice. Queremos espaços públicos agradáveis, bonitos, lúdicos. Queremos poder cultivar a nossa cultura, que é muito rica, nossa cultura que vem dos indígenas, dos quilombolas. Queremos a preservação dos nossos meios ambientes, queremos os nossos rios limpos, né, e sem seca. Queremos um país realmente soberano, e eu acho que a soberania é inegociável, ela não se negocia. Lembramos aqui algumas frases do Papa Francisco: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. E lembro aqui uma frase, um pensamento do Betinho, Herbert de Souza, que o Brasil tem fome de ética e passa fome
em consequência da falta de ética na política. E eu acho que nós devemos dar, todos nós, as mãos para conquistarmos esse Brasil que queremos. E lembrar essa menina, o cartaz que ela carrega: eu não quero o presente, eu quero o futuro. E é um compromisso que a gente tem de dar um futuro para as nossas crianças e para os nossos descendentes. Eu vou falar um pouquinho sobre o movimento 2022, o Brasil que queremos. E aí nós temos um histórico desse movimento. Em 2011, a Universidade de Brasília completou 50 anos e foi instituída uma comissão chamada UNB 50 anos para administrar a celebração desse cinquentenário da universidade. E nessa comissão, que tinha membros da universidade e de fora da universidade, tinha um grupo de professores com mais de 70 anos. Né? Éramos em 6. Né? Nós recebemos um apelido de Tigres de Bengala, porque vários do nosso grupo usavam bengala como eu uso. Dos Tigres de Bengala é o professor Aldo Paviani, e a pessoa, quando tem mais de 70 anos, ela fala à vontade, fala o que quer, ela não tem nada a perder. E nós falávamos muito, conduzíamos praticamente todas as reuniões que eram semanais dessa comissão UNB Futuro. E nós, nessa comissão, revisitamos a universidade, os 50 anos passados, vendo o que tinha acontecido de bom na universidade, o que tinha acontecido de ruim, quais as omissões. Chegamos, quando a comissão, perto de 2012, que foi formada pelo professor Zé Geraldo de Souza Júnior, que então era reitor, nós fizemos uma proposição de essa comissão, na data que terminasse, ela seria iniciada uma comissão que pensaria os próximos 50 anos da universidade. E assim foi feito. Em 2012, com a extinção da Comissão UNB 50 anos, nós começamos a Comissão UNB Futuro para discutir os caminhos da universidade e a educação como um todo. Paralelamente, na União Planetária, em 2013, começou a se fazer eventos para se discutir as virtudes. Esse movimento foi chamado de Pedagogia das Virtudes, que tem a parceria de cerca de 50 instituições e que promovia seminários no sentido de discutir como é que a gente promove e consolida as virtudes, ética, solidariedade, desprendimento, etc., etc., na sociedade brasileira. E alguns eventos desse movimento Pedagogia das Virtudes foram feitos na Universidade de Brasília, e esse encontro gerou a ideia de a gente fazer um movimento, pensando o Brasil no futuro, que pudesse abranger outras dimensões, além da educação e das virtudes. E, já na época do professor Ivan Camargo, foi, então, como reitor, foi feito um ato de reitoria, nomeando uma comissão executiva para a gente tocar esse movimento 2022, o Brasil que queremos. O 2022 é para dar uma marca, que é o bicentenário da nossa independência, que penso eu que nós nunca conseguimos, né? Nós precisamos ainda conquistar como país a nossa independência. Então, se estabeleceu esse movimento, que foi uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Aqui algumas cenas da Comissão UNB 50 anos, a qual eu me referi. Ali na parte superior à esquerda, os vários Tigres de Bengala, o professor Paviani, a professora
Adalgisa Rosário, professor José Coutinho, professor Vladimir de Carvalho, o professor Luiz Humberto não apareceu lá em cima, então eu coloquei aqui lá embaixo, o professor Luiz Humberto era um dos tigres de Bengala. E aqui nas fotos da direita, nós temos dois reitores, o professor Geraldo e o professor Ivan Camargo, isso no dia em que nós inauguramos os retratos de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Eu não sei se é efeito da luz ou algum fenômeno parapsicológico na fotografia do Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, mas essa foto é muito simbólica, porque prova que a gente pode ter uma continuidade nas ideias, houve uma substituição do reitor, mas a ideia permaneceu. E aqui na de baixo, a reunião de 3 reitores, o professor Ivan Camargo, o professor Cláudio Todorov e o professor Cristóvão Buarque, numa dessas discussões da Comissão de UNB Futuro, que ilustra que nós não deixamos os reitores ficarem de pijama em casa, né? Eles têm que vir para a universidade e discutir a universidade, mesmo depois da finalização do mandato. Bom, o movimento 2022, qual é o objetivo desse movimento? É sugerir e sinalizar caminhos possíveis para o fortalecimento no Brasil de uma sociedade humana, honrada, livre, justa, fraterna, saudável, harmoniosa e feliz. E os princípios são 2: absoluta liberdade do pensamento e atuação suprapartidária, supra-religiosa e supra-ideológica. Próximo. Esse movimento, a estrutura do movimento, nós temos uma comissão executiva nomeada pelo ato do reitor, um conselho consultivo com personalidades de Brasília e de fora de Brasília, um colegiado, daqui a pouco eu vou falar nos grupos de estudos, que é composto por todos os coordenadores de grupos de estudos e uma secretaria executiva. E eu destaco aqui a figura de Ulisses Rieder, que está aqui presente, né, que é realmente uma pessoa admirável, um verdadeiro humanista, a quem eu peço uma salva de palmas. Bom, nós constituímos até o momento 10 grupos de estudos, em várias dimensões. Não se esgota aí os grupos de estudos, estamos pensando em fazer outros, como um grupo de estudos de cultura, um de primeira infância, enfim. Mas nós temos atualmente 10 grupos de estudos, onde a gente discute o futuro do Brasil, o Brasil que nós queremos, nas dimensões da educação, da ciência e tecnologia, da construção geográfica de espaço, da ética, dos meios de comunicação, da política, das relações internacionais, da saúde, um grupo socioeconômico e um grupo de ecologia e sustentabilidade. Não está em ordem alfabética, não há hierarquia, todos esses termos são extremamente importantes. E, numa publicação que depois vai ser distribuída aqui para todos os interessados, nós temos a constituição da comissão executiva, da comissão do conselho, e temos um espaço reservado para cada grupo de estudos, onde a gente não prega nada, a gente faz perguntas. E eu selecionei, nos próximos slides, uma pergunta que eu não vou aqui responder, mas é para a gente pensar, debater e pensar depois do debate, como é que a gente alcança, como é que a gente responde essas perguntas, querendo como objetivo um Brasil melhor. Então, na educação, uma pergunta é como fazer a escola um local atrativo, no sentido de diminuir a evasão escolar, como proporcionar um espaço educacional com condições que tornem possíveis os processos de aprendizagem baseados em motivações intrínsecas, associadas a experiências prazerosas, alegres e satisfatórias. No grupo de Ciência e Tecnologia,
como a ciência, a tecnologia e a inovação podem ajudar na solução de problemas práticos importantes na sociedade brasileira, como a melhoria da qualidade da educação, da mobilidade urbana, da redução drástica da violência nos grandes centros urbanos, da saúde da mulher, da integração social e da segurança alimentar, por exemplo. Na construção geográfica do espaço, que o coordenador é o nosso professor Paviani, com que medidas a sociedade, governo, empresas, cidadãos podem reduzir as desigualdades socioespaciais em nossas cidades, sobretudo nas metrópoles. Na ecologia e sustentabilidade, que modelos de geração de energia limpa já são viáveis para a implantação imediata e que as pesquisas apontam como perspectiva para o futuro. O grupo de ética, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, tem a seguinte pergunta: nas suas relações entre si, os seres humanos se orientam para agir por meio de valores. Quais, na atualidade no Brasil e no contexto em que o Brasil se situa, os valores que formam a subjetividade e a intersubjetividade que podem orientar a ação ética dos brasileiros e brasileiras? O meio de comunicação, por que o Estado brasileiro, por meio de sucessivas administrações federais, estaduais e municipais, é pródigo em agendamento publicitário na mídia comercial e extremamente sovina quando se trata da sustentabilidade da mídia não comercial. Na política, uma das perguntas, uma reforma política é suficiente para resgatar a legitimidade e a credibilidade da política? Nas relações internacionais, quais são os maiores desafios nas relações internacionais que precisamos enfrentar para impulsionar e acelerar o processo civilizatório da humanidade? Na saúde, muito simples a pergunta: por que a saúde pública brasileira está sempre tão ruim e deficiente? O último grupo socioeconômico, como resolver a questão do superávit primário e a questão do pagamento do serviço da dívida? Deve ser feita uma auditoria cidadã da dívida? O professor Zé Geraldo, na chamada desse evento, fez uma indagação, dizendo: então, diante do que se discute hoje no país, perguntamos ao professor Isaac Reutemann, dirigente do movimento 2022 Brasil que Queremos, em cuja carta de princípios lemos a preocupação pela elevação dos valores éticos de cidadania, entendimento e diálogo como instrumentos básicos para a superação dos problemas humanos e para o bem-estar do povo, comprometida com o fortalecimento de uma cultura de paz. Que sugestões, sinais, caminhos são possíveis para o fortalecimento no Brasil de uma sociedade humana honrada, livre, fraterna, saudável, harmoniosa e feliz? E eu não vou responder essa pergunta, a resposta a essa pergunta tem que ser construída por um coletivo, e é nossa finalidade no movimento. Nós queremos envolver a juventude nessas discussões e fizemos, primeiramente, uma parceria com as principais instituições de ensino superior aqui do Distrito Federal. Então, além da UNB, temos o Instituto Federal, a Universidade Católica, o UniCeub, o IESB, a Unipaz e a Universidade do Distrito Federal. E estamos, atualmente, tentando alcançar esse movimento, uma natureza nacional. Sairmos aqui do Distrito Federal e contaminarmos no sentido de a gente poder ter esse tipo de reflexão para achar os melhores caminhos. Então, nós fizemos já parcerias
com a Embrapa, com a Fundação Oswaldo Cruz, com a OAB do Distrito Federal, com o movimento Todos pela Educação, que é sediado em São Paulo. Na semana passada, nós temos agora a parceria da Andifes, que é a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. É uma entidade que reúne 63 universidades federais em todos os estados brasileiros, e, a partir da semana passada, eles são parceiros do nosso movimento. E, como o professor José Geraldo mencionou, estamos à espera da resposta da CNBB, e com esse selo, com esse time de parceiros, eu tenho a impressão que a gente pode espalhar essa reflexão em todo o território nacional. Temos um site, depois tem informações na publicação que a gente vai distribuir, mas o nosso site é o 2022brasil.org.br. Nesse site tem a composição da comissão executiva, do conselho consultivo, do colegiado, artigos que são mandados para esse site. Temos gravações, entrevistas e painéis que são divulgados pela TV Supre, pela UNB TV, estão todos registrados no YouTube. Temos todas as perguntas, várias perguntas dos grupos de estudos, temos clipping de artigos e vídeos, temos um canal infantil e juvenil, porque nós queremos primeiro envolver os universitários, depois os secundaristas e depois as crianças. Mas já temos lá preparado, com vários vídeos, o canal Infanto Juvenil. Temos um boletim mensal que informa as atividades, e temos uma janela de participação que qualquer indivíduo, em qualquer lugar, sem restrições, pode participar e escolher o grupo de estudos que ele quer colaborar. Para terminar, eu convocaria todos aqui, e simbolicamente, o Papa Francisco carregando a bandeira do Brasil, para que a gente realmente se envolva, para a gente ter o Brasil que nós queremos. Então, agradeço ao professor Isaac. Constato que a síntese de questões que ele arrolou é um diálogo não só com a nota da CNBB, como também com os documentos que no magistério da Igreja têm sido editados, porque todas essas questões estão tanto na Evangelii Gaudium, quanto na Misericordiae Vultus, quanto na Laudato Si. E em todas as suas dimensões, elas, vamos dizer, propõem esse diálogo, e, felizmente, percebemos com articulações que já estão muito motivadas e organizadas para assumir esse compromisso, que é a responsabilidade ética que devemos ter com o nosso país e com o nosso povo, né? Então, eu penso que as perguntas são importantes para que, a partir delas, possamos depois constituir o nosso diálogo. Então, professor Aldo, a palavra é sua. Obrigado, José Geraldo. Eu quero saudar aqui o meu caro professor Isaac, que fez uma bela palestra instigante, não é? E o meu ex-colega do Departamento de Geografia e História, o cardeal Damasceno, de lutas no tempo da ditadura, no subsolo do minhocão da UNB. É um prazer muito grande sempre voltar a esse auditório, porque é obrigação nossa, é um dever cívico trazer ideias que nos passam pela cabeça enquanto acumulamos conhecimento dessa cidade que acompanhamos desde 1969, com o primeiro estudo sobre mobilidade da população de cá para lá, de lá para cá, que continua hoje cada vez dando mais preocupação. Quero saudar o nosso querido amigo Dr. Ulisses Rieder, que sempre acompanha, nos prestigia, fez uma entrevista belíssima sobre uma coisa que ninguém deve esquecer, um projeto nosso do Palavida,
que é uma coisa que ficou parada na estrutura. Bom, saiu da UNB no tempo dos 50 anos, né, da UNB, foi para a estrutura da Secretaria de Cultura, e lá está parado porque não temos recursos para fazer um museu que mostre para a criança como é que a paz mundial pode chegar-se, como no tempo em que os continentes todos eram coesos antes da separação continental. Então, eu estou com muito prazer aqui. Quero cumprimentar o senhor o cardeal Damasceno, o nosso caro José Márcio, enfim, todos os presentes. Maria Paula, que é companheira de jornal, não é? E trago para vocês algumas indagações que já começam no título, não é? Aliás, esse título me surgiu já há uns 3 anos, quando fazia palestra para estudantes que vinham de São Paulo, de Campinas, do Paraná, de Presidente Prudente, não é? Na Codeplan, do nosso querido amigo Júlio Miragaia, em que eu sempre acabava para o debate: que cidade nós queremos? Que Brasília nós queremos? Então, eu trago também, não combinei nada com o Isaac, mas eu também trago perguntas que eu não vou responder, não combinava nada, mas está aí para a gente verificar. Então, o futuro será esse futuro desejado, como também Isaac mostrou, talvez em outros termos, em termos geográficos, do que me ocorre. Seguinte, eu gosto sempre de começar as palestras lembrando um homem que nos deixou em 2001, quer dizer, nos deixou não, porque ele tem dezenas de livros sobre a geografia brasileira, o pensamento da nova geografia, enfim, da interpretação do espaço que esse homem nos trouxe de uma maneira brilhante e que não se esquece. Então, ele foi um pensador e humanista que nos trouxe o seguinte: cabem pelo menos 2 perguntas em um país onde a figura do cidadão é tão esquecida. Quantos habitantes no Brasil são cidadãos? Quantos nem sequer sabem que o são? Isso ele escreveu há exatos 30 anos, numa obra que é O Espaço do Cidadão, que eu recomendo que leiam, porque tem sabedoria inesgotável. A seguir, eu tenho um resumo, não é? Eu trago uma introdução, né? A cidade desejada, os mapas para localizar, um povoamento com a distribuição da população que temos aqui no Distrito Federal, e uma coisa preocupante, que é a distribuição do trabalho e do não trabalho, né? Uma coisa que eu também chamei de lacunas de trabalho, quando fala um outro tipo de desemprego. A qualidade de vida versus a sustentabilidade, que a gente pode questionar também, e uma incógnita do futuro, né? A cidade que desejamos. Perguntas que se impõem, né? Que Brasília o cidadão comum deseja? Como será o DF em 2030? E até mais adiante, tem gente estudando Brasília para 2100, mas eu acho que o meu braço não chega tanto, não é? Então, ficamos mais perto. Os magistrados pensam a capital, os professores debatem com seus alunos o futuro que os espera. Teremos água no período seco, está quase aí, não é? Os reservatórios, no ano passado, estavam com 100% nessa época. Hoje estão com 52%, 53%. O bioma subsistirá em 2060. O que se faz aqui é tirar até o último raiz da grama, né, para qualquer coisa que se faça. Então, não temos águas porque não temos vegetação. No Instituto Histórico e Geográfico se discute águas acima, né, que é onde estão as nascentes. A desigualdade social está se reduzindo? Que reforma nós exigimos? E depois, uma coisa que poucas pessoas pensam, que temos mudanças ou transformações no território do DF. Uma coisa é mudar, né? Como mudaram o IAPI em 1971, 82 mil pessoas constituíram a Ceilândia, né? Na chamada campanha de erradicação de invasões, como se pessoas fossem ervas daninhas para ser erradicadas. E invasão são invasores brasileiros ou são ETs? Não é? Então, é uma coisa que se indaga. Bom, para começo de conversa, eu queria mostrar a Brasília que o Lúcio Costa quis.
era uma Brasília fechada no plano piloto, não é? A partir de um traço que ele disse que era uma espécie de sinal da cruz, não é? Aquele mais acima ali à direita, e depois um traço simples e singelo que mostrava o plano piloto que ele queria. Aí nós temos o quê? Já aí nos anos 90, um polinucleamento urbano com cidades satélites organizadas no território, né? Longe, algumas do plano piloto, como lá bem ao sul, o Gama, não é? Ninguém sabe explicar por que o Gama está a 42 quilômetros, quando as pessoas vêm trabalhar no plano piloto, ou lá em cima, Planaltina, ou mesmo Sobradinho, não é? E vejo a irrigação que esse mapa nos traz, não é? Tem lagos também e tal, mas temos falta de água no futuro, ou talvez até esse ano. O racionamento que diz isso. Depois, aqui está uma coisa que se transformou e que entusiasmou o astronauta que tirou essa fotografia da Estação Espacial Internacional. Numa noite que passou aqui por cima, ele se extasiou com o plano piloto, não é? Mas eu achei isso aí um monstrinho, numa entrevista que eu dei para o Correio Brasiliense, porque a cidade ficou tentacular e complicadíssima em termos de mobilidade, como depois nós vamos ver. Essa fotografia já tem 6 anos, não é? Aqui está a mancha urbana, né, numa coisa que tanto na UNB como na Codeplan nós assumimos que seja uma área metropolitana, né, que o vulgo da imprensa chama de entorno, que eu já denominei que é um termo pejorativo, em função de que você entorna uma sopa e joga lá fora. Então, quer dizer, as pessoas foram entornadas, né? Quer dizer, elas foram jogadas para fora para conseguir habitação, um terreno mais barato, aluguel menos pesado. Então, a cidade está se espraiando, ela está se... A mancha, que seria uma mancha de óleo, se espraia de uma maneira bastante vertiginosa, que está nesse artigo de hoje, quando eu falo na conurbação. Conurbação é o emendamento de cada cidade uma a outra, né? Quando no passado, naquele primeiro mapa, você tinha um polinucleamento urbano em que as cidades estavam no território, tendo intercaladamente vegetação e, enfim, qualidade de vida que hoje está se perdendo. Aqui um pouco também do que acontece com a população. Em 2011 éramos um pouquinho mais de 2.500.000, não é? Tendo 3 cidades com mais de 200.000 habitantes. Em 2013, dados das PEDADs da Codeplan. Em 2013, 2.700.000, com 10 cidades com mais de 100.000 habitantes. Quer dizer, e a média brasileira é 20.000 habitantes, não é? Das cidadezinhas brasileiras. Em 2015, o DF tem 2.906.574, com 11 cidades com mais de 100.000 habitantes. E agora vejam vocês as cidades que têm mais de 100.000 habitantes. O plano piloto, 210.000, que seria uma cidade que dizia o presidente do júri que devia ter entre 600 e 700 mil, porque o Brasil é um país continental, e acabou nem chegando a metade, um quinto disso, não é? Ou menos ainda. Taguatinga, 207.000, Samambaia, 258.000, Planaltina, 190, Rencantazema, 146, Águas Claras, 138, aquele paliteiro que surgiu do nada, não é? Nada contra, mas aquilo é muito estranho, não é? O Gama, com 134.000, Guará, 133.000, Santa Maria, 125, Sobradinho, 100.000. Tem mais do que Sobradinho original, não é? Bom, então, em 2015... nós temos já 7 regiões administrativas com mais de 50.000. Então, é preocupante. Aqui, quando eu vou falar em população, eu não posso deixar de falar em a distribuição do emprego e do desemprego, que a Secretaria do Trabalho e mais não sei quantas outras coisas, mais o DIESE e a Codeplan, estudam o mercado de trabalho do Distrito Federal. Eu tenho dados recentes, a última PED, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego, de março. Então, vejam aí,
nós temos uma população em idade ativa de 2.400.000. Bastante gente em idade de trabalhar. Só que a população economicamente ativa é 1.625.000, os ocupados 1.289.000 e os desempregados, uma soma que seria a soma de duas cidades, por exemplo, de Recanto das Emas mais Planaltina. Quer dizer, 336.000 pessoas, duas cidades inteiras totalmente desempregadas, inclusive as crianças, né? Bom, e aí temos inativos 808.000. O que significa isso para uma cidade que tem atualmente cerca de 18,2% de desempregados, né? Uma coisa séria, porque em março de 2007 a taxa de participação era 66,8% e a taxa de desemprego 20,7%. Eu falei 18,1%, mas não, foi 20,7%. Aumentou bastante de um ano para outro. Aqui está as taxas das metrópoles, quer dizer, vocês veem em marrom mais escuro o período do mês anterior, né, de fevereiro de 16, e depois eu só consegui de março de 16. Então, no ano passado, né, nessa época, o Distrito Federal tinha 18,1 e no mês anterior 17, subiu 0,9%. Fortaleza, uma taxa mais baixa, 11,7% em fevereiro e 13,1% em março do ano passado. Porto Alegre, a mais baixa do país, com 10,1% e um pouquinho superior no mês de março do ano passado. Salvador é a que é campeã, logo em seguida depois vem o DF, né? Mas Salvador tem 20,2% e no mês de março 21,3%. Enquanto que São Paulo, aquela metrópole gigantesca, tem 14,7%, e é uma monumental, mais de 1 milhão de desempregados, porque também São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, e 15,9% agora em março. Quer dizer, algo que preocupa, que é aquilo que o caro colega e amigo Isaac falou, o Brasil que não se quer, quer dizer, o Brasil desempregado. A evolução do emprego aqui, de 2011 até o mês passado, mês de março, nós temos o seguinte: a PIA de 2011 tínhamos 2.200.000, agora em março 2.400.000. A população economicamente ativa 1.300.000 em 2011 e agora 1.600.000, quer dizer, aumentou muito a população economicamente ativa. A ocupação das pessoas, não é? 1.200.000 em 2011 e agora 1.289.000. Os desocupados, vejam bem vocês, de 186 pula para 336. Quer dizer, de 2011 para agora, a crise ficou muito ruim, de tal maneira que ali aquele 18,2% está errado, porque é 20,1%. Desculpem o erro meu. E veja, de 13.000 pulou para 20.000. Então, quer dizer, é uma coisa que se agrava. E, ao fundo, vocês veem sempre um mapa, não é? Quer dizer, eu estou querendo mostrar um pouco da geografia do nosso continente americano. Bom, com a ajuda de Alexandre Brandão, colega da Codeplan, eu trago indicadores de qualidade ambiental. Nem tudo é ruim, porque ao menos domicílios ligados à água tratada, né, a água da rede geral, são 98%, quase 100%. Agora, afirma que tem serviço de coleta seletiva, menos, 66%. Depois de iluminação pública, quase também 100%, 94%. E aí, não tem placas de energia solar, que é o que o Isaac estava dizendo, as energias alternativas não chega nem a 5% do território aqui, de acordo com a PEDAD de 2015 e 2016. Depois,
Calçada na rua, 89%. Tá, né? Tem que ver que qualidade está essa calçada. As minhas tem muito buraco, difícil não cair. Né? Depois, a firma tem rede de drenagem 80%, 42% dispõe de ruas arborizadas, mais o plano piloto, sem dúvida nenhuma, e menos Ceilândia, pôr do sol, sol nascente, etc., que no mapa parece bem cinza, significa que não tem planta nenhuma. Depois, jardins por perto, 36%, é muito pouco. 38% vão ao trabalho utilizando ônibus, também é muito pouco, por isso, então, a congestão. 41% usa automóvel, embora a população com automóvel seja muito superior a esse número, né? 2,4% usa o metrô, quer dizer, o metrô, então, é muito pouco, muito pequeno para uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. 2% serve-se de motocicleta para ir trabalhar, 1,2% com bicicleta e 9,88% se deslocam a pé para ir ao trabalho. Então, isso também é um pouco de preocupação, porque nem tudo é perfeito na qualidade das pessoas na nossa cidade. Aqui a desigualdade aparece em fotografias tiradas de revistas que seriam Brasília em Números, né, que é essa aqui. Eu vou deixar aqui para o nosso colega José Carlos. Vou deixar um número do ano passado, né, que é uma revista toda ela sobre desigualdade, e outra também do ano passado sobre planejamento territorial. E para não dizer que também a gente não se preocupa com a violência, tem uma obra que eu organizei com colegas da UNB, Brasília, Dimensões da Violência Urbana, que a editora da UNB fez a gentileza de publicar, entre oito outras coletâneas. Então, você vê o plano piloto arrumadinho, arborizado, e aí embaixo a estrutural, né, com barracos, sem condições de drenagem, etc., sem calçamento, enfim, sem árvore nenhuma. Também isso é grave estrutural, porque não tem onde plantar as árvores, porque as ruas são muito estreitas. Seguinte. Aqui está a revista que eu anunciei, não é? Ela toda traz um problema de qualidade versus sustentabilidade, né? Eu até questiono um pouco essa questão de sustentabilidade, porque nós não vamos querer sustentar isso que está aí. No mínimo, nós temos 4 ou 5 cidades em Brasília, toda ela escalonada hierarquicamente a partir do plano piloto para a periferia, e ainda a periferia metropolitana em Goiás, né, que faz parte desse conjunto de quase 4 milhões de habitantes que temos aqui. Não é? Então, aí está 2 crianças, ali mais no meio da fotografia, água estagnada, né, eles caminhando, né, no sol, um se protegendo de outro não, mas eu olhei de perto e vejo que eles, ao menos, têm chinelinhos, né, o que reduz né, as infecções. E aqui, então, a incógnita do futuro que eu pus no resumo, né? Que cidade nós desejamos, não é? Então, que Brasília o cidadão comum deseja? Repito a mesma coisa do início, não é? Não sou eu que vou responder, não é? Está se vendo aí, e Dom Sérgio publicou na Folha de ontem uma coisa que é isso que José Geraldo falou, né? Essa certa apatia, não é? Acontece coisas, e aí, que resposta vai se dar, não é? Brasília, o cidadão quer essa cidade desigual, né? Ou quer a cidade que Isaac falou, fraterna, feliz, em paz, não é? Como será, então, Brasília e o DF em 2030? E aí vai, quer dizer, então, as mesmas perguntas. Será que os professores discutem a cidade com os estudantes? Esses dias eu vi um livrinho de geografia de uma escola, tem erros monumentais, né? Dizendo que o plano piloto é Brasília. Não, Brasília são as 31 regiões administrativas. A cidade, nesse aspecto, é uma só. Ela foi concebida para ser no plano piloto, mas não deu, explodiu, não é? Ficou nos núcleos múltiplos que eu falei há pouco. E a questão da água, como é que fica? Está se discutindo isso mais e tal? Talvez sim, não é? Mas eu vejo que todo mundo tem enormes caixas d'água, então a água que vai descendo drenada. Chega ao fim, então, né?
temos que reduzir as desigualdades, né? E eu queria comentar bem rapidamente, caro presidente da mesa, mudanças ou transformações, né? Quando eu assisti à transferência da Vila do Iapi, Vila Tenório, Vila Saracubiché, etc., ali ao redor do Núcleo Bandeirante, em 1971, para formar a Ceilândia. Transferiram os pobres, mudaram os pobres. Transformaram alguém? Não. Transformar é mudar a pessoa e deixá-la em condições mais dignas de habitar, não é? Porque ficaram 10 anos, e eu assisti, porque eu acompanhei muito o povoamento da Ceilândia, ficaram sem água. Tinha uma bica, onde as mulheres lavavam roupa e tal, todo mundo se abastecia de água ali. Esgoto também não tinha por muitos anos. Então, quer dizer, transformar é fazer outra coisa. Pode levar 3, 4 gerações urbanas, que, para mim, uma geração urbana é mais de 80 anos, né? Não é a geração humana. Então, mudar só não adianta. Podemos querer mudar, sim, mas em que condições se muda para chegar a ser uma transformação? É isso que eu queria falar. Obrigado a vocês pela paciência. Obrigado a Geraldo. Obrigado a todos. Representando a Pastoral Social da Ceilândia, projeto muito bacana. Eu queria fazer pergunta para, acho que é o José Geraldo e o professor Isaac. Eu queria saber um pouco do projeto 2020, que eu vi grandes parcerias para as faculdades, né? Porque é o que esperamos para o futuro de Brasília. E eu gostaria de saber se tem como começar essa reforma, se tem como começar esses projetos, se tem como encaixar, começando da Ceilândia para cá. Como o amigo falou, a Vila da IAPI, Vila do Urubu, a irradiação da Ceilândia. Hoje, pode-se saber que nós somos a maior população. Acho que movimenta Setoró, Sul, Norte, nossa maior América Latina, favela do Sol Nascente, e nós precisamos de muita coisa, começando da educação. Então, o que eu espero para o futuro do Distrito Federal e olhando para a Ceilândia é uma educação de base, e gostaria de saber se o 2020 chega começando pela Ceilândia e se o Distrito Federal começa por uma melhor reforma, começando pela Ceilândia. Muito obrigado pela palavra. Na verdade, só para que pudessem os palestrantes contextualizar, a situação grave que nós vivenciamos. Estamos, após o golpe do ano passado, tivemos um conjunto, estamos tendo aí um conjunto de ações e projetos e perspectivas que são a total desconstrução do país, e, nesse contexto, também da representação democrática, onde os representantes, os que se dizem representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional, votam contrariamente ao que que se está sendo repudiado. Reforma da Previdência, a PEC 55 já aprovada, essa famigerada reforma trabalhista, etc., etc., entre outros tantos. Então, como é que vocês veem essa situação concreta de anseios de uma construção com relação a esse panorama tão catastrófico, tão nefasto que nós estamos vivenciando? Como o professor falou, sou o Caio Valente, da Pastoral de Rua e também do DF Movimento. E eu queria fazer uma pergunta para os professores que são lá da época da construção da cidade, 3 básicas. A primeira, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente da Vila Mauri, que foi uma primeira favela que a gente teve, que era atrás do Congresso, que depois virou o Lago Paranoá. Os barracos eram de saco de cimento. Segundo, a gente ouve falar, a gente que é mais novo, que quando teve essa erradicação para a Ceilândia, que tinha que ter passaporte para vir para o plano, que tinha até tráfico de passaporte. Isso, inclusive, tem alguns filmes aí que mostram. E o terceiro é essa relação Distrito Federal Brasília como território único, que eu falo, eu sou da Ceilândia, eu sou do Guará. E a gente pensa, a gente discute no nosso coletivo que o território é único. Só que, por exemplo, a gente entra no DF, Brasília, bem-vindo a Brasília. Aí a gente chega um pouco para frente, plano piloto, aí mais para frente, Brasília de novo. Aí fica. Então, assim, como é que vocês veem essa relação do território? Porque para alguns segrega, para outros inclui. O que eu tenho de investimento, por exemplo, no plano de várias salas de cinema, em outro espaço eu não tenho nenhuma. Então, qual é essa relação que vocês veem? Por exemplo, a cultura, a arquitetura, que é muito mal compreendida. Só essas 3, obrigado. E para não perder a oportunidade, né, eu queria perguntar aos nossos expositores, né, como eles veem, né, a alternativa, já que essa Brasil 22
trata desafios pela frente, como a gente pode, né, superar essa extrema desigualdade que a gente vive em nosso território. Obrigado. Que alegria poder contar com aqueles que ajudam a gente a pensar o nosso solo urbano e o nosso país. Eu queria, então, dizer que, primeiro, eu sou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Muitos sabem que eu fui secretário de Estado na área e não larguei de lutar pela igualdade social na nossa cidade. E, enquanto secretário, Júlio, inclusive, participava, nós pensamos um bocado dentro das políticas públicas em Brasília 2060, coordenados por uma consultoria internacional, que foi muito criticada à época, mas, ao mesmo tempo, eu venho da tradição dos movimentos sociais e populares, das pastorais sociais da CNBB, e nós, junto com o MST e outros movimentos, construímos vários documentos do Brasil que queremos. E aí eu quero perguntar se já foi escutado esse projeto que se construiu ao longo de, pelo menos, 2 assembleias populares que se realizaram aqui em Brasília. E eu sinto a necessidade da gente colocar em questão um dos temas que talvez não tenha sido muito explicitado aqui, mas que o Papa Francisco coloca como fundamental na Laudato Si, e logo depois que aconteceu oficialmente o impeachment da presidente Dilma, o golpe se processou formalmente, eu fui naquele final de semana assessorar um seminário lá no Maranhão. E lá eles já tinham vivido o golpe há muito tempo, legitimado pelo Poder Judiciário e tudo mais. E a pergunta que eles faziam é isso: essa ideia de desenvolvimento ocidental é para quem? Porque quando fala em desenvolvimento, significa a morte dos povos tradicionais. E quando nós fizemos uma mesa lá, tinha lá um indígena que todo mundo pensava que tinha 15 a 20 anos. Tinha 52 anos. Uma senhora quilombola de mais de 90 anos. Então, quem é que tem qualidade de vida? Nós, os civilizados, os urbanoides, que passamos não sei quantas horas no metrô, eu que uso transporte urbano, ou esses povos que souberam preservar uma outra relação com a natureza? Então, só para colocar em questão que, dentro dessas questões, pensar o futuro é pensar também se desenvolvimento cabe ou não para a nossa cidade com tanta desigualdade. Meus cumprimentos, professor José Geraldo, a cada um de vocês. Bom, eu queria colocar algumas provocações no sentido de não apenas a gente pensar na Brasília que nós queremos, mas de como nós podemos efetivá-la. Porque, por exemplo, o Brasília, Distrito Federal, hoje ele passa pelas mudanças legislativas que vão impactar daqui a 10 anos, que é o ZE, que é a LUOS, que é a mudança do PEDOT, que vai vir ano que vem, e tudo isso daí não tem nada incluso nisso. Por exemplo, a acessibilidade. No novo ZE não tem previsto nenhuma construção de ferrovia para daqui a 10 anos. A gente briga hoje, eu que trabalho com o movimento de habitação urbana, para tentar conseguir implementar o primeiro empreendimento de moradia urbana de baixa renda na região norte, que até hoje nunca teve. Então, assim, a minha provocação é nesse sentido, para que vocês, a gente possa não apenas imaginar Brasília de 2022, que, obviamente, o que nós idealizamos é sempre uma Brasília igualitária, com redução das desigualdades sociais, mas como efetivamente implementar, porque as políticas que hoje nós estamos modificando e que terá impacto para daqui a 10 anos, não muda nada disso. Obrigada. A nossa amiga da Ceilândia, né? Entre em contato com a gente, tem o nosso e-mail, e vamos dialogar e vamos construir, estamos abertos para a Ceilândia e todas as regiões administrativas, né? O Lenildo comentou, né, a construção e a desconstrução, né, que nós temos, né? Eu acho que devemos reagir a essa desconstrução, né? Avançamos em alguns aspectos, principalmente em políticas afirmativas sociais, e estamos agora em um processo de desconstrução. É uma batalha, e eu acho que a gente não pode ficar alheio a
desconstrução. Eu vou deixar a Vila Amauri para o professor Paviani, né? Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho na intervenção do Dr. Júlio Miragaia, que é presidente do Conselho Federal de Economia, né? E elogiar esse debate sobre desigualdade social, né? O Daniel também tocou nisso, né? Eu escrevi um artigo, né, alguns anos atrás, né, inventando uma palavra nova chamada Norucongo, né, que é a construção da Noruega com o Congo, né? E por que Norucongo, né? Porque a Noruega tem o IDH maior do mundo. E o Congo é o menor do mundo, o IDH menor do mundo. O Lago Sul representaria aqui no Distrito Federal a Noruega, inclusive com um IDH um pouquinho melhor que a Noruega. Isso quer dizer, se o Lago Sul fosse um país, seria o país dentro do planeta com maior IDH. Né? E o Norucongo estrutural tem exatamente o mesmo valor do Congo. Por isso que você pôs ali as duas, né? Por isso, para mostrar que existe uma distância de 20 quilômetros entre o Lago Sul e a estrutural. Então, em 20 quilômetros, nós temos dois extremos, né? Eu acho que não existe passe de mágica para acabar com a desigualdade social. Não existe mágica. Mas é um processo, né? E eu não vejo outro caminho que é demorado, que começa com a educação disponível a todas as crianças do Distrito Federal e, evidentemente, do Brasil, uma educação de qualidade, onde não só a gente vai preparar para o trabalho, educação para o trabalho, essa formatação que nós temos hoje, mas que as nossas crianças possam ter uma vivência de verdadeiro cidadão, que a gente possa ter um avanço espetacular no processo civilizatório, né? Eu acho que a médio e longo prazo a gente tem essa solução, né? É importante, como o Daniel apontou, que a gente faça estudos prospectivos, né? No Brasil, nós não temos ainda a cultura de pensar a longo prazo, né? Existem programas de governo de 4 anos, de 8 anos, o que se programa geralmente não se cumpre, né? Nós temos que ter, para certas dimensões, como, por exemplo, energia, água, habitação, etc., nós, ciência e tecnologia, devemos pensar 50, 60, 70 anos, como alguns países centrais pensam, né? Então, nós precisamos aprender a fazer um planejamento a longo prazo, termos política de Estado dentro dessa prospecção, porque, senão, a gente vai continuar a ter avanços e retrocessos, e vamos continuar a ser um país colonizado intelectualmente e economicamente, né? De maneira que eu vejo a educação como o melhor caminho para a gente acabar com a desigualdade social. A senhora da Ceilândia, né, pergunta sobre as questões para a Ceilândia, mas serve para toda a cidade, uma coisa do Brasil que queremos, não é? Eu tenho fotografias dos primeiros barracos colocados na Ceilândia e do sofrimento que foi morar lá, apesar das pessoas estarem agradecidas por ter ganho terreno naquele local em 1971. E a Ceilândia apareceu porque o presidente Médici, ao passar pela Vila do Iapim, dizia que aqueles barracos todos deixavam ele muito triste, feriam o olho dele. Imagina. Agora, no geral, e aí apanha um pouquinho também do que Júlio Miragaia falou, sobre a questão
o erro grande de Brasília, e acho que foi porque só pensaram o plano piloto, né? Ele que teve, como diz aqui o Isaac, né? O Lago Sul e o plano piloto e o Lago Norte são verdadeiras cidades do primeiro mundo. Tem todo o equipamento, né? É que quando fizeram cada uma das cidades satélites a partir do Gama em 60, não fizeram lugar para morar e trabalhar. Quer dizer, o único trabalho que tem no Gama, por exemplo, é uma cervejaria, toda automatizada. Emprega quanto? 10 pessoas, talvez, não sei quantas. Então, eu quero dizer que o grande erro foi Lúcio Costa, apesar de ser um gênio, ter pensado que a organização regional do DF se daria a posteriori. Mas não se dá por manchas de óleo, né? Colocando as pessoas centrifugadamente para distante dos lugares de emprego. Deveriam ter feito cada cidade satélite com um verdadeiro bolsão de local para trabalhar. Agora, aí eu pergunto, quem é que investe? O Júlio pode até dar uma resposta. Quem são os grandes investidores, né? Da fibra, né? O pessoal da construção civil. Será que eles diversificam a produção? Ou preferem só habitação tipo Águas Claras? Então, eu diria que o grande problema que houve, além de termos, eu acho que uma distribuição da educação razoável, mas fora daqui não. Porque eu prego, por exemplo, uma Brasília que tenha o acompanhamento de novas tecnologias, novas produções que não dependem tanto de água de energia, que somos bastante deficitários. Então, não dá para querer indústrias aqui dentro. E fora daqui, não sei, quer dizer, porque a mão de obra, quando completa o fundamental, e olha que eu aconselho que quem quiser olhar essas coisas, tem todos os dados na pesquisa metropolitana de análise por domicílio, que tem uma coisa parecida com as 31 pesquisa distrital por amostra do domicílio no portal da Codeplan. Lá está. 60% dos que concluem o fundamental na periferia metropolitana, quer dizer, nos 12 municípios periféricos, que nós chamamos periferia, ou colar metropolitano, não querem mais prosseguir nos estudos. Então, como é que estuda o inglês, francês, para ler um boletim de uma máquina com grande necessidade de tecnologia para ser operada? Então, é um problema sério. Eu concordo com o Isaac que um primeiro passo é a educação, galgar os patamares educacionais de todas as pessoas, mas também tem que distribuir renda. Se você olhar na PEDAD, aumentam o número de pessoas sem carteira assinada. Estão rebatendo isso que estão fazendo aí, tirando os direitos trabalhistas das pessoas, como que Getúlio deve estar realmente aborrecido lá em São Borja, né? Porque o que ele fez está sendo desmanchado. Por quê? Porque tem que beneficiar grandes empresas. Elas distribuem renda, não sei de que maneira, né? Porque você tem um salário mínimo que foi baixado de R$ 970 para 935. Que diferença faz R$ 30 para um grande capitalista? Quer dizer, você tem aquilo que o Júlio falou, a concentração de renda de umas poucas famílias, equivalente, né, 6 famílias, o equivalente a 6 milhões, se eu compreendi bem? 6 milhões. 100 milhões. Quer dizer, então, espera aí, a distribuição de renda está sendo feita, uma maneira de tirar o pessoal da Ceilândia dessa dependência de muitas coisas é aumentar a renda dessas pessoas através do trabalho. E por isso que eu acentuei muito o aspecto do desemprego. Não é? Agora, a pergunta feita pelo colega da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, desculpe. Caio. Pois é, a questão de Brasília é muito esquisita. Eu sempre tenho que explicar isso em qualquer palestra. Você tem o Distrito Federal, que é o quadrilátero. Ele tem um único município, que é Brasília. E esse município tem área rural e área urbana. O que for urbana, soma para formar as 31 reais urbanas. Né? Tá certo? Então, quando alguém diz que é da Ceilândia, não, ele é da Ceilândia, mas Ceilândia não é um município. Nenhuma cidade satélite foi guindada à condição de município. Guindaram a região administrativa, para dar mais... Aliás, o nosso colega Cristóvão Buarque disse que era proibido falar cidade satélite. E eu digo que não.
Eu participei de um dicionário em São Paulo em que se definiu cidade satélite como aquela que tem uma relativa autonomia em relação ao miolo urbano, no caso do plano piloto. Então, não pode chamar de cidade satélite, sim, se tiver relativa autonomia, Ceilândia, Taguatinga, Gama, Sobradinho e tal. Então, eu diria que não há muita confusão territorial, não, porque está bem definido na Constituição. Brasília é a capital da República e não é só o plano piloto, é o conjunto urbano do Distrito Federal. Bom, eu não sei se eu respondi a todo. Daniel, eu acho que você realmente tem uma ideia interessante, né, para as pessoas do Maranhão, né? Onde é que está o Daniel? O Daniel está ali, ó. Está ali? Ah, está lá. Ali, pois é, eu acho que é isso que eu falei. Ali é o banco dos ex-secretários. Somar mais carteira assinada para dar mais direito ao trabalhador, não é? Trazê-lo para, ao mesmo tempo que ele produz, ele também vai ajudar a indústria a produzir mais. Porque Cristóvão Buarque, no livro dele, ele fala que a indústria brasileira opera para 30% da população. E os restantes? Com o Bolsa Família melhorou, porque compraram geladeira, compraram equipamento e tal. Mas isso está sendo tirado aos pouquinhos, não é? Quer dizer, então, como se insurgir contra a retirada de coisas que fizeram as pessoas se alimentarem, não é? Outra coisa interessante, educação, alimentação, né, para as pessoas terem condições de ter força de trabalho e, sobretudo, as crianças que não se alimentam não vão ter cérebro para estudar. Não é? Eu acho que é outra coisa séria. Eu fui educador de ginásio e sei que as crianças lá na Santa Maria se alimentavam bem e eram muito interessantes e interessadas na geografia que já naquela época eu dava. Então, para a Aline, que provoca, né, criticando a ZE, eu acho que a ZE, cadê a Aline? A ZE é um pouco a salvação da questão ambiental do DF. Cuida que o que vai ser pior vai ser a LUOS, que, aliás, tem um erro. A LUOS tem um erro semântico. Não devia ser LUOS, Lei do Uso e Ocupação do Solo. É Lei do Uso e Ocupação da Terra. Solo é quando você tem o horizonte A, B e C e põe semente lá. E terra não. A terra... Como é que... Quem compra solo? Alguém viu anúncio de solo? Não tem solo. Quem compra terra, compra em metros quadrados, em quilômetros quadrados. Então, essa lei já vem com um viés ideológico. Não se trata, o solo suaviza a questão ideológica da terra, né, dos quais muitos são alijados, né, sobretudo no meio rural. Então, eu acho que a questão da ferrovia, se você tivesse assistido um último debate na Codeplan, com o Francisco, que é lá dessa grande empresa que constrói ferrovia para grão, para minério, lá se questionou a questão da falta de uma ferrovia lusiana para cá, praticamente tem os trilhos, só retificar um pouco, e também uma ferrovia Brasília-Nápoles-Goiânia. Agora, onde é que estão os capitais para fazer isso? Tem um projeto, já tem o projeto das duas ferrovias, mas o recurso está onde, não é? Quer dizer, a ideia, agora tem que implementá-la, eu concordo com você. Como podemos implementar é uma pergunta que fica no ar. Apontar e ilustrar a segregação que existe aqui entre as crianças e jovens aqui no Distrito Federal. Anualmente, a Universidade de Brasília faz uma semana universitária, em que, nessa semana, recebe estudantes do ensino fundamental e médio de todo o Distrito Federal. E, na gestão do professor Zé Geraldo, um dos eventos era conversa com o reitor. E o professor Zé Geraldo me pediu para acompanhar na conversa com o reitor, que é um diálogo com estudantes. Era embaixo de uma lona de um circo, tinha cerca de 600 estudantes do ensino médio de todas as cidades aqui, satélites do Distrito Federal. E, no final dessa conversa com o reitor, eu perguntei à plateia, aqueles que, pela primeira vez hoje, estão aqui na Universidade de Brasília, levantem a mão. Eu pensei que uma parte ia levantar a mão. Todos levantaram a mão. Isso significava que aqueles 600 estudantes, entre 15 a 19 anos, nunca haviam colocado o pé na Universidade de Brasília. Aí eu me pergunto, como é que esses jovens podem colocar a universidade no horizonte das suas vidas, o planejamento das suas vidas, se nunca vieram?
nunca puseram o pé na universidade. Aí eu preguei que a gente devia trazer os estudantes do ensino básico para a universidade, para eventos, e a universidade ia às escolas do ensino básico em todo o Distrito Federal. Mas isso mostra que, vivendo num pequeno quadrilátero, é uma questão fácil de trazê-los à universidade, e isso pode mudar a perspectiva, os objetivos de cada um.